Pode ser mais forte a Ele. Vamos aplaudir a Ele. E agora nós vamos honrar a pessoa que está ao nosso lado com um abraço. Dá um abraço na pessoa que está aí ao seu lado. Aí deixa eu te pedir uma coisa. Olha se tem alguém sem ser abraçado. Você vai abraçar a pessoa. Todo mundo vai receber um abraço. Diga, nós somos... Vá abraçando e diga, nós somos uma família. Seja bem-vindo. Não te conheço, mas seja bem-vindo. Deus te abençoe muito. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, nós somos uma família. Diga assim, 3 coisas importantes eu preciso aprender. Vamos falar? 3 coisas importantes eu preciso aprender. Deus sobre todas as coisas. A família biológica. Diga, eu tenho uma família biológica. E a família espiritual. Todos nós juntos somos famílias biológicas? Não. Mas todos nós juntos somos a família espiritual. A minha família é Padilha, qual é a sua? Você vai dizer bem alto aí seu sobrenome. Qual é o seu sobrenome? Famílias diferentes. Por quê? São famílias biológicas. Mas quando se trata da Igreja do Caminho, somos uma única família. Posso ouvir um amém? Então, essa casa, ela é uma família. Eu gosto muito de chamar isso aqui de casa. Eu não gosto de chamar de templo. Templo sou eu e você. Deus habita em nós, o templo do Espírito Santo. Mas eu gosto de chamar de casa, porque fica uma coisa aconchegante. Nós vamos bater 20 mil discípulos. E no meio de 20 mil, que é a multidão, você vai se sentir num grupo pequeno. Porque a proposta sempre vai ser essa ideia de casa. Então você está em casa, sinta-se em casa. Tão simples o que eu estou fazendo, mas quantas pessoas vêm à igreja, elas entram e saem e não são vistas, não são lembradas, elas não são nem cumprimentadas. Esse corre-corre da vida, né? O que está preocupando agora algumas pessoas são as igrejas virtuais, que na verdade são pastores virtuais, não sei se vocês já viram isso. Na Inglaterra agora o templo estava lotado de pessoas, e quem estava pregando era um robozinho na tela, ministrando ponto a ponto a palavra de Deus. E uma multidão recebendo a palavra, e o robozinho falando, e o robozinho manda embora para casa, e não tem isso. Muitos estão gostando, outros não, eu não gosto. Porque nada vai substituir o relacionamento. O abraço, o oi, tudo bem, como você está, chorar com os que choram. E eu estava vendo essa igreja que o pastor é virtual. E ele dava palavras, as pessoas choravam, mas ele não tem vida, ele é um robozinho, então não tem como entender o que o ser humano passa. Então a tecnologia é bem-vinda, mas ela jamais vai substituir o coração de Deus e o coração do homem. Então seja muito bem-vindo, tá? Você nunca mais vai falar, eu fui numa igreja e eu não fui visto, não fui lembrado. Você foi visto aqui, lembrado e abraçado. Amém? Vamos sentar. Deus tem uma palavra que vai falar profundamente ao seu coração. Eu quero que você fique confortavelmente bem e que Deus te dê uma experiência maravilhosa. Quantos convidados eu tenho aqui nessa casa hoje? Quantos convidados? Só levantar a mão. Já recebeu até presente, né? Entendeu? Então, seja muito bem-vindo. Abra o teu coração. Deixa Deus falar com você. Tudo que preparamos aqui é para o Espírito Santo. Todos os nossos cultos também é preparado para você que está aqui agora. Nós fazemos parte também de um trabalho chamado Grupos Pequenos. E são nas casas. Toda a igreja diga comigo, grupos pequenos. Vamos falar juntos? Diga, grupos pequenos. Mais uma vez, grupos pequenos. Quem faz parte dos grupos pequenos nas casas, dê glória a Deus bem alto. É um trabalho maravilhoso, onde a gente escolhe uma casa e ali a gente recebe tanto discípulos como convidados. E você também está convidado a conhecer esses grupos pequenos. Então, tudo que a gente faz é intencional para abençoar a sua vida, para que você possa ser muito bem acolhido, você possa sair daqui com fé, amor e esperança. E a certeza de que Jesus vive e Ele vai voltar. Para que também você possa entender
que a gente serve a um Deus maravilhoso. E todo esse culto, toda essa palavra, todo esse louvor, além de ser para você, também é para o Espírito Santo. Posso ouvir amém? Queridos, eu quero começar lá no livro de Gênesis. Daqui a pouco eu vou soltar alguns versículos, mas a introdução, é importante eu falar isso, porque nós estamos falando sobre crescimento, mas eu quero te falar o crescimento de um ponto de vista salvatório, ou seja, o homem foi feito para uma finalidade, Deus criou o homem para o objetivo, e quando eu falo homem, eu estou falando de você, eu estou falando da raça humana. Então, quando nós lemos o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao último capítulo, mostra Deus como criador de tudo, e tudo que Deus fez, Deus libera um decreto sobre tudo, e o decreto foi que tudo deveria crescer e multiplicar. Nós estamos durante o ano de 2023 lendo a Bíblia, e o nosso desafio é chegar a 31 de dezembro com toda a Bíblia lida. Se você ler 3 capítulos por dia, de domingo a domingo, 31 de dezembro você leu a Bíblia por inteiro. Então você, discípulo, diz assim: apóstolo, eu parei pelo meio do caminho. Corre atrás, começa a ler a palavra, para quando chegar no final do ano, no dia 31, você vai chegar para mim: apóstolo, eu li a Bíblia toda. E por que é importante a igreja ler a Bíblia? Primeiro, para que a sua vida seja santificada, você conheça mais a Deus, com isso você vai obedecer mais a Deus, você vai saber a sua vontade, você vai errar menos, diga amém. Segundo, porque é importante ler a Bíblia? Quando eu ou alguém estiver pregando a palavra de Deus, nós citamos histórias, versículos, e você interagido ali da história, porque você leu, primeiro você vai dizer, ele está falando a verdade. Segundo, você vai se sentir mais dentro da palavra, mas dentro do culto vai ser uma coisa mais interessante para você. Por exemplo, é muito ruim quando a pessoa vai para Israel e tem um guia, e Israel começa a mostrar os pontos onde ocorreram situações na Bíblia, onde Jesus foi sepultado, onde ele foi preso, onde Judas tirou a sua própria vida, onde fica o campo dos pastores, enfim, muita coisa. E quando as pessoas começam a explicar, e a pessoa que não lê Bíblia, ela viaja, ela não consegue captar, ela entende o que está sendo falado, mas ela não consegue entender. Quando eu fui a Israel, primeira, segunda, terceira vez, foi maravilhoso, porque assim, eu conheci um pouco da palavra. Então, quando as coisas eram ditas, amados, é impressionante, e principalmente quando você volta para casa. Nunca mais eu li a Bíblia do mesmo jeito, nunca mais. Porque você começa então a entender que aquilo é verdade, é real, é possível e etc. Então é muito importante. E terceiro, para que você entenda que a leitura da Bíblia não te deixa apenas conhecedor da palavra, para não te deixar soberbo, achar que você sabe mais do que qualquer outro. Não, é para você ser uma pessoa sensível ao Espírito Santo. E nós brasileiros, a gente tem um negócio complicado, rapaz. Por mais que eu como pastor instrua, fale, eu não estou dizendo que entra pelo ouvido e sai pelo outro, eu não falo isso. Mas existe um bloqueio, porque nós brasileiros, nós temos uma forte inclinação a fazer as coisas pelo que sente. Só que a Bíblia nos ensina que tudo que devemos fazer não é pelo que sentimos, é pelo que cremos. Porque tudo que a tua vista enxerga e tudo que acontece no campo das tuas emoções, se for tudo positivo, você vibra, você acredita, você aposta. Mas quando as coisas diante de você, elas não estão como você queria que estivesse, aquilo mexe com a tua visão, logo mexe com os teus sentimentos, e logo você desiste. Não é à toa que Jesus disse: quem pega no arado não pode mais olhar para trás. Não teve uma pessoa na Bíblia e na história do cristianismo que pegou no arado e voltou para trás e a sua vida melhorou, ela só piorou. Então, o brasileiro, sendo mais específico, ele tem uma tendência, nós temos uma tendência a se envolver nas coisas, a dizer sim, a comprometer até finanças, família, renunciar grandes coisas que talvez o outro não renunciasse, porque naquele momento, naquele tempo, é o que você está vendo como certo. Mas também quando a coisa vai errada, de acordo com o que você pensa, você abre mão de tudo.
E a estatística, ela é absurda, mostrando o quanto as pessoas, elas estão largando o arado, voltando à vida velha, à velha pescaria, e muitas vezes, eu não digo voltar aí para o mundo, eu estou falando de ficar dentro da igreja como mortos, desistidos, repete a canção, dá um glória a Deus, mas na verdade não está vivendo mais aquilo. Por quê? Porque mudou o cenário. E nós temos um problema seríssimo com isso. Enquanto a Bíblia diz que não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Amado, você está vendo Jesus aqui? Você está vendo Jesus aqui? Jesus está tocando em você agora? Não está. Fisicamente Ele está aqui. Alguém aqui foi testemunha ocular da morte e da ressurreição de Jesus? Ninguém aqui. Houve uma geração que foi. O livro de Atos, o livro de Coríntios, relata muito isso. Quando quando Pedro fala alguma coisa, as pessoas falam, Pedro foi testemunha ocular da morte de Jesus. Pedro andou com Jesus, dormiu junto com Jesus, abraçou Jesus, chorou com Jesus, viu Jesus chorar, viu Jesus nos dias que não estava muito bem aos olhos dele, ele ouviu a voz de Jesus, ele negou a Jesus 3 vezes, Pedro se arrependeu, ele sentiu na carne, de perto, o perdão de Jesus. O perdão que recebemos do Espírito Santo, hoje é por meio de um apóstolo, por meio de um louvor, por meio de uma pregação no YouTube, é por meio de alguém falando, mas Pedro não. Pedro recebeu o perdão direto dele. Olha que coisa. Ele foi testemunha ocular. Ele viu, ele tocou, ele caminhou, andou junto. Nós não. Por que não falar de João? O apóstolo João. Ele encostou a sua cabeça, ou ele inclinou a sua cabeça para o peito de Jesus. Você sabe o que é você estar cansado? E quem está do teu lado fisicamente é Jesus. Nós estamos apaixonados pelo Jesus de The Chosen. Nós já queremos vê-lo e etc e tal. Você imagine Cristo. Houve uma ocasião que Jesus estava sentado e Pedro e João colocou a cabeça. Relatos bíblicos de algo íntimo fisicamente, mais do que João com Jesus, eu não vi. Se tiver, por favor, recite aí. Eu não lembro. Sei que Jesus chorou por uma multidão. Sei que Jesus tocou no filho da viúva de Naim. Sei que Jesus entrou na casa de Talita Cume. Sei que Jesus permitiu que a mulher de fluxo de sangue tocasse nele. Sei que Jesus perdoou Pedro. Mas que alguém deitasse a sua cabeça no peito de Jesus. Gente, que coisa incrível. Estou cansado, Pai. Jesus, encosta aqui. Ele sentiu o batimento do coração de Jesus. Qualquer peito que você encostar, você sente, para se concentrar, você sente o batimento. João sentiu o batimento, as batidas do coração de Jesus. Mas deixa eu te falar algo. Quando Jesus olha para a multidão e declara que mais felizes, presta atenção, tem decretos sobre nós que nós não percebemos na Bíblia. Quem disse foi Jesus. Quando Jesus diz, vai ter uma geração que vai ser a mais feliz de todas elas, a mais bem-aventurada, Macários, de todas elas, vai ser a geração que não encostou a cabeça no meu peito, não vai ser a geração que viu olho no olho, mas vai ser a geração que não me viram, mas crerão em mim. Parece que tem uma disputa de gerações. A geração que colocou a cabeça no peito, a geração que caminhou junto, a geração que sentiu Jesus, mas também tem a geração que não viu, mas ela já foi honrada pela boca de Jesus, até mais do que os apóstolos. Jesus não disse isso para eles.
Jesus disse isso para nós. E isso é impressionante. Você acha que é coincidência o diabo, olhe para mim, levantando uma onda de depressão, levantando uma onda de síndrome do pânico, levantando uma onda de pavor, levantando uma onda de depressão, e essas doenças emocionais, o estresse, que ainda no século presente, pessoas morrendo, tirando a vida, dependendo de remédio, ainda temos a ignorância de achar que depressão, pânico, fobia, ainda é frescura. Essas pessoas que têm isso têm que tomar vergonha na cara, tem que tomar banho e tem que ir trabalhar. As pessoas só vão começar a entender que isso é grave e está matando um monte de gente, muito mais do que Covid, porque a oposição pegou o Covid e colocou como a causa maior de morte. Nunca foi. Covid não matou mais do que câncer e não mata mais do que coração. E infelizmente, nós temos mortos vivos, como uns zumbis, que não estão conseguindo dormir, que não estão conseguindo comer direito, que não estão conseguindo se conectar com a pessoa que você mais ama na sua vida. Já faz tempo que eu estou exercitando isso na minha casa. Exercício. Você não faz exercício para malhar o corpo? Exercício nas emoções, você tem que ter. Eu pego a minha casa o tempo todo, eu pego a minha esposa. Eu sou completamente diferente de Raquel. Depois que eu li o livro, As 5 Linguagens do Amor, o nosso casamento deu uma mudança. Amados, eu estou tomando canudinho e andando de shortinho e pulando no vulcão em erupção. Porque aquele livro me ensinou quem eu sou e quem é a minha mulher. Quem gosta de se sentir amado quando é abraçado? Faz assim. Deixa eu resumir aqui, como os psicólogos. Quem gosta de toque? Toque. Quem gosta de conversar com a pessoa e diz assim, rapaz, não acredito. E fica tocando a pessoa. Quem gosta? Quem gosta de fazer isso? Quem detesta isso? Além de Raquel. Está aqui, ó. Bianca eu já sei, não precisa. Erickson disse que levou Bianca para Ponta Negra. Na época do namoro, né? Aí quis impressionar a Bianca. Quis impressionar. Tu pagou um lanche para ela, alguma coisa? Ah, nem lembra. Aí ele pega a Bianca e vai para Ponta Negra. Logo quem? Bianca. Ela disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Já lascou. Ele disse, não, eu trouxe você para ver a lua. Sim, estou vendo, e daí? Ele voltou para casa. Entendeu? Então, por exemplo, você pega Erickson, ele gosta do toque. Bianca não gosta. Estão casados. As 5 linguagens do amor resolve. É o quê? Ela gosta de shopping. Difícil de entender. Eu casei com uma mulher que se eu tocar nela 2 vezes, eu só sei falar tocando. Diga aí, Raquel, como é que tá? Na hora que ela está na cama, eu pego ela pelo pescoço e trago ela. Assim mesmo. Me solte, que eu não suporto isso. Diz, mas eu lhe amo. Somos diferentes. Eu posso ouvir amém? Amém? Quando você descobre com quem você convive, o que a pessoa gosta, como a pessoa se sente amada, como a pessoa que você convive, ela se sente amada. Tem mulher que se sente amada. Ela perdoa tudo na vida quando você paga um lanche para ela. É verdade, tem mulher que gosta de comer. Olha aí, ó. Foi a mulher que falou. Eu já aconselhei um casal. Olha aqui para mim. Estou 30 anos nessa caminhada. Eu já aconselhei um casal que a mulher estava braba, virada num traque. Um siri dentro de uma lata. Ele disse, aposto, eu já fiz de tudo. Mas eu sabia que ela gostava de comer. Eu fiz, rapaz, você já ofereceu para ela 4 baurus, 2 pizzas, uma coca e um suco de maracujá? Ele disse, não, ofereça que resolve. Ele chegou em casa e ligou. Apóstolo, o senhor tem muita sabedoria. Eu cheguei para ela e disse, 4 bauru, disse exatamente o que o senhor disse. Ela fez, quando? Ele disse, agora. Fez, tá perdoado, vamos lá. Resolveu a vida.
Você precisa descobrir. Tomara que você tenha dinheiro. Para toda vez que tiver briga. Ou então, evite brigas, que você vista gastos. Mas olha para mim. Existem pessoas que ela tem uma forma de se sentir amada. Quem está me entendendo? Existe uma forma. Tem gente que se sente amada se você conversar. Principalmente as mulheres. As mulheres gostam de quê? De quê? De conversar, de falar, de dar atenção. E nós homens gostamos disso? Não. O que é que a gente tem que fazer? Suporta que é isso, rapaz? Você tem que vir sexta para cá. Quantos homens passam por isso? Tem medo não. Temos que fazer assim, ó. Quantos homens passam por isso? Todos. Casados. Qual é a melhor coisa? Deixa eu te ensinar para acabar com esse negócio de briga. Amados, nunca você vai ter uma mulher que ela não gosta de conversar. Nunca. Esquece isso. A minha mulher não, ela quer conversar, ela quer falar. Ela quer matar alguém, querido. Entendeu? Ela quer acabar com a vida de alguém. Então olha aqui para mim. Deixa eu te ensinar uma coisa simples. Você não vai ter mais briga, ela vai te amar. Aposto, mas ela fala tanta coisa que eu não consigo. Eu não tenho nem controle. Ela começa a falar do pão, vai para o cachorro, que tem que dar banho, que tem coisa. Eu fico doido, rapaz. Eu fiz, não precisa responder. Só basta deixar ela falar. E qual é a sua reação? Você cruza os braços e fica assim, ó. É mesmo? E tem hora que nem precisa mesmo. Você só fala assim. E se você pegar o celular e dizer assim, menina, fala mais. Rapaz, quando terminar a sessão de terrorismo, você vai ter dela o que você quiser. A minha mulher, para não falar da sua, não tem a velocidade 2 no celular? Ela normal já é 2. Você já viu a apóstola falando? Um dia eu quis botar a voz dela no 2. Já viu a Fórmula 1? Então a minha já é no 2. Orem por mim. E tem hora que eu entendi isso. Eu digo, foi mesmo, legal. Rapaz, eu vou sentar aqui para te ouvir. Aí quando termina tudo, eu fiz, faz meu lanche. Eu fiz, rapaz, eu vou fazer o melhor lanche para você. Você tem que entender como as pessoas se sentem amadas. É simples de entender isso? Sim ou não? Sim ou não? Exercite isso. Mulher, tu que reclama do teu marido, do futebol. Eu não sei o que é que os homens vão fazer com a catinga daquela de chulé, com o meião, e chega em casa. Rapaz, antes de você na vida dele, ele já tinha uma gordinha. Que o primeiro presente que ele ganhou, o menino, foi uma gordinha, uma bolinha. Não entre em competição com esse negócio. Vai dar problema. Libera ele, porque é a forma que ele se sente amado. E o pior, se você falar assim, eu vou assistir, porque você é o meu mestre. Aí acabou. Você é o meu Cristiano Ronaldo. Sim. E ele acredita. Ele acredita, sabe por quê? Você já viu o Cristiano Ronaldo? Só de shortinho? Aquilo é uma draga de homem. Você já viu, não olhe para o seu marido, não, por favor. Você já viu as coxas dele, a panturrilha dele? Você já viu, se você quiser rir, vai assistir o jogo. Você vê cada coisa que são os alienígenas do caminho. É uns negócios estranhos correndo. Mas se você, mulher, for e falar assim, rapaz, você é espetacular. Eu não acredito. As pessoas, elas se sentem amadas. As pessoas que se sentem amadas, escute, as pessoas que se sentem assistidas, a ciência já provou. Por exemplo, pessoas que estão na UTI em coma, se elas tiverem igreja ou familiares que crê em um Deus superior e começarem a orar de frente à sala de UTI,
Os médicos, não sou eu que estou falando, têm uma reação diferente das pessoas que estão na UTI e que não creem em nada, que não tem reza, não tem oração, não tem nada. A tendência dessas pessoas que estão na UTI, elas morrem mais do que aqueles que creem. Elas se sentem amadas. Aqui na igreja, eu tenho um discípulo que ele tinha uma tia, ela já faleceu, e essa tia, ela teve um problema no coração. E ela foi para a UTI por causa desse problema. Quando chegou lá, essa tia, ela ficou na UTI e tal, e ele me chamou: o senhor tem como ir orar por minha tia? Eu falei: tenho. Eu não sabia do que era. Chegou lá, eu só sabia que era problema no coração. Eu entrei na UTI, botei aquele coisa, touca, tal, luva, tal, orei, profetizei, sem saber. E eu pedi a ela, na oração, eu pedi a Deus um coração de carne. Vinha na minha boca isso. Espírito Santo, dê a essa mulher um coração de carne e dê dias de vida para ela. Eu sabia que o problema era o coração, mas eu não sabia exatamente o que. Então eu pedi a Deus, e eu dizia: remova o coração de pedra e dê um coração de carne. O que eu estou te falando é um versículo que tem na Bíblia. Deus transformará todo o coração de pedra em coração de carne. Quem tem coração de pedra não cresce, atrofia. Quem tem coração de carne, carne quer dizer vida, quer dizer sensibilidade. Acabou a oração, não podia passar de 30 minutos, fiquei exatamente os 30 minutos, não podia tocar nela, toda entubadona lá e tal, e eu com as mãos aqui na cama orando, e orando baixinho, porque era uma sala escurinha, eu acho que tinha mais 4 ou 5 que estavam também em coma. Aproveitei, estendi a mão, ficava orando, andava ali nos corredores, e saí, dei de cara com o médico. O médico disse: você é o capelão que o sobrinho da senhora pediu para vir? Eu fiz: sou eu. Só tem um minuto para mim? Eu fiz: tenho. Entrei na sala dele, o médico sentou comigo e falou assim: você sabe o problema dessa mulher? Eu falei: eu sei que é o problema do coração, mas é só o que eu sei. Deixa eu te falar uma coisa: 50% do coração dela virou pedra. A metade. Ele pegou um coração que tinha no escritório dele, feito de, sei lá, de gesso, pegou e fez. A metade do coração dela é pedra. Pedra, como você conhece pedra. Eu, como médico, lhe garanto que nunca peguei um caso desse. Isso foi resultado de mágoas, falta do perdão, muito ressentimento, atrofiou e ela parou de crescer. Ele olhou para mim e disse assim: você conhece algum caso desse, pastor? Eu fiz: só na Bíblia. Deus transforma um coração de pedra em um coração de carne. Inclusive foi o que eu pedi a ela. Mas eu não sabia que o coração dela petrificou. Petrificou. Agora, eu respeito o Senhor, mas ela não sai viva. Porque aí ele me explicou, pela ciência, todo o processo do coração dela, pedra. Eles pegaram no coração dela, não tem como colocar nada. Não entra. Como é que uma agulha entra numa pedra? Não tem como, não circula mais nada. Ele nem sabia porque ela estava viva. Eu fiz: doutor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu creio até na página principal, na primeira página da Bíblia. Eu creio tanto na Bíblia, que até na capa dela eu acredito. E se Deus está dizendo que Ele pode transformar um coração de pedra em carne, Deus vai transformar o dessa mulher. Nem que seja para ela se reconciliar com quem precisa. Terminei a conversa com o médico, e como todo médico, não todos, mas alguns falam: já que você crê nesse Deus, então avança. E fui embora. Chamei o discípulo, está na igreja até hoje. Chamei o discípulo e disse: crê que Deus tem um propósito na vida da sua tia. E cremos. Alguns dias depois, não sei aqui, 30, 15, 20 dias, ela saiu do coma. E foi fazer novos exames. E o coração dela 100% de carne. Ela voltou para casa, se reconciliou com todas as pessoas da família que tinha mágoa, ressentimento e algum tipo de dívida. A pessoa mais difícil que é para perdoar, ela conseguiu perdoar. Foi para a igreja batista, se converteu e viveu por um tempo servindo ao Senhor. Depois ela sofre um infarto e o Senhor recolhe ela para a glória. O que é que Deus fez? Permitiu que essa mulher crescesse por um determinado tempo. O discípulo é Ednei.
esposa de Andresa, está ali atrás ouvindo tudo. Tivemos uma experiência juntos, maravilhoso. Edney, sempre que a gente toca nesse assunto, ele descansa o coração, porque ele tem a certeza que a tia dele, por um tempo, parou de crescer, mas voltou a crescer. E Deus deu dias de vida a essa mulher, para ela sair da terra sem dúvida alguma de que Jesus é Senhor. Limpa, curada, restaurada e cresceu de forma maravilhosa, principalmente no ambiente família. Você sabe quantas pessoas estão com o coração como o dessa senhora? Um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de dúvidas, cheio de medo, de incertezas. Você sabe quantas pessoas vivem na insegurança do dia a dia? Você sabe quantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra, eu te perdoo? Ou pessoas que estão precisando falar assim, eu perdoo? Quando eu li Gênesis, e atravessando todo o Pentateuco, eu consegui enxergar uma coisa incrível, por tantos anos que eu leio a Bíblia, e isso me chamou a atenção esses dias. Como Deus é um ser extremamente apaixonado por nós. Como Deus é um ser completamente interessado por nós. Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele estabeleceu uma ordem sobre essas pessoas, ou sobre a criação, ou sobre os próprios animais. Tudo que Deus fez, a ordem foi, cresçam e multipliquem. Queridos, crescimento para Deus é algo extraordinário. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado é pelo mundo animal. E é impressionante como eu já vi variedades de peixes, de felinos, que vai desde o gatinho, filhotinho da tua casa, o doméstico, até os tigres bengalas, até os leões. Deus poderia fazer, tem tigre, tem leão das montanhas e tem o leão da selva. Amados, tem tipos de elefantes diferentes. Eu não sabia, para mim elefante é tudo igual. Existem elefantes diferentes, rinocerontes diferentes. E os próprios animais, a diferença entre eles. Como Deus, Ele ama, Ele é apaixonado por sua criação e por tudo que Ele criou. Nós somos seres humanos, mas nós somos completamente diferentes um do outro. Mas apesar da nossa diferença que Deus nos fez, você gosta de um tipo de cabelo, você não gosta de cabelo, você gosta de um tipo de cor, o outro gosta de outro tipo de cor, um torce por um time, eu torce pelo outro. Somos diferentes na culinária, mas quando nós nos unimos em Cristo Jesus, nós temos uma coisa só. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só amor. E nós temos algo tremendo ainda. Assim como Deus deu ordem lá em Gênesis a tudo que Ele fez, criou. Se você acredita que Deus te fez, então Deus tem também para você uma palavra de crescimento e de multiplicação. Crescimento em todas as áreas da sua vida. Queridos, quando nós paramos de crescer, é porque tem algum tipo de problema dentro de nós. Você que está aqui como convidado, o que está dando errado na sua vida? O que empancou? O que parou? Você da igreja, se você lê a Bíblia, se você sabe o que diz a palavra, o que paralisou o seu crescimento? Nós não colocamos o nosso 100% nesse mundo, daquilo que Deus nos fez. Martin Luther King já tinha dito isso. O lugar mais rico do planeta não é outro a não ser os cemitérios, aonde muitos dos que morreram ali tinham os seus sonhos, mas não conseguiram realizá-los. Por quê? Por causa dos impedimentos, por causa dos entraves, por causa dos problemas. A maneira como eu me vejo, a maneira como eu vejo Deus. O que eu acho impressionante é que dentro dos aconselhamentos que eu dou, seja casualmente, intencional,
os áudios que mandam para mim, os textos, as cartas, tem áudios que são verdadeiramente podcasts para mim, eu ouço todos. E no discurso, seja falado ou escrito, o discurso é que quer crescer, o discurso é que quer romper, o discurso é que agora vai, que não consegue mais viver assim. E quando nós pegamos as pessoas para colocar numa roda de crescimento, não querem. Porque querem ser da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Você percebeu que Gênesis, antes do pecado, tinham árvores que não poderiam ser tocadas, sim ou não? E a árvore que Deus disse, não coma dela, qual era a árvore? Que ali tem um conhecimento de quê? Do bem e do mal. E eles comeram. Ora, um Deus tão bom, não querendo que Adão e Eva não comessem, escuta isso aqui para virar uma chave em você. Um Deus tão bom não queria que Adão e Eva não tivessem o conhecimento do mal. Qual pai aqui que não revela o filho sobre a vida? Qual pai e a mãe aqui que antes do filho partir para um passeio no ônibus, para uma festa, sei lá para onde for, que o pai e a mãe não chega para o filho, olha, você vai, mas deixa eu te ensinar aqui o caminho da vida, olha, isso aqui não presta, isso aqui não é legal. Você está revelando o mal que está aí fora para o teu filho. Então como pode um Deus tão bom não querer que Adão e Eva conhecessem do bem e do mal? Parece que a leitura é assim. Ou parece que a interpretação do texto é assim. Mas na verdade Deus tinha a intenção de querer ser Deus na vida de Adão e Eva por toda a história. O que aconteceu ali, a atração e o pecado que atrofiou e que paralisou a vida de Adão e Eva, foi, sabe por quê? Porque Adão e Eva olhou e disse assim, eu posso conhecer o bem e eu posso conhecer o mal. E a serpente então desfrute do fruto. Porque se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem. E você vai conhecer o mal. E você vai conseguir romper além do que Deus quer te revelar. Algumas coisas Deus vai te falar, Adão e Eva. Algumas coisas Deus não vai falar. Mas eu quero te dizer que se você provar do bem e do mal, você será superior a Deus. Tudo que é bem e mal, você vai ter o conhecimento. E você tendo conhecimento, você vai ter vida própria. Você não vai depender de Deus. Então coma, porque esse conhecimento pleno, não há mais necessidade de ter Deus na tua vida, te conduzindo, te fazendo crescer, porque agora você pode fazer por conta própria. Deus não queria dizer a Adão e Eva, não era porque Deus não os amava e eles seriam pegos de surpresa. É porque Deus, quando os fez, disse, eu quero que vocês cresçam, mas nesse crescimento, eu que vou te formar, eu que vou te fazer crescer. E os meus caminhos são caminhos perfeitos para vocês dois. Porque por mais, Adão e Eva, que vocês possam ter conhecimento, inteligência, por mais que vocês consigam discernir algo na vida, mas vocês não terão como prosperar sem mim. Porque no Novo Testamento Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Sabe o que a serpente ainda faz hoje? Dentro da igreja com os membros e fora, continua com a mesma proposta, oferecendo fruto, que a gente possa comer do bem e do mal, para que Deus não seja tão necessário na nossa vida. O diabo nos instiga todo o tempo, vocês querem crescer? Não precisa de Deus, porque tem um fruto que Ele te dará
toda revelação necessária para que você não dependa de Deus. Daí vem a história, porque muitos querem conduzir a sua família, muitos querem conduzir o seu casamento, muitos querem conduzir os seus filhos, muitos filhos querem ter vida independente dos pais, porque muitos não querem a igreja para se tornar discípulo, a não ser frequentadores de igreja. Sabe por quê? Porque tem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você sabe por que o autopastoreio está aí? Você sabe por que as pessoas estão se desligando de uma liderança? Você sabe por que não há uma necessidade real da presença de Deus? Porque a serpente continua dizendo, você vai crescer. Não tem uma ordem sobre crescimento. É interessante que Deus não tirou essa palavra crescimento. Adão e Eva já ia perceber de imediato, quer me pegar, né? Deus disse que é para crescer, você está dizendo que é para crescer. Não, Satanás ele entra camuflado. Você vai crescer. Opa, está igual. Mas você vai crescer de uma outra forma. Gênesis 1:28 diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você sabe o que é fazer parte da igreja? É você romper com a tua independência. É você romper com esse pensamento de achar que você tudo resolve, que você tudo consegue, que você tudo pode. Você já percebeu que nem tudo você pode, nem tudo você consegue, nem tudo dá? Você já percebeu que talvez algumas coisas que estão travadas aí na tua vida, você é o principal responsável disso? Porque talvez você não se tocou desse frutozinho do conhecimento do bem e do mal que estamos nos alimentando constantemente. Essa dificuldade de pedir ajuda, de estender o braço. Você já percebeu que esse comportamento áspero, ácido com o outro, você não percebeu que isso chama-se orgulho? Você sabe quando a minha mulher começou a dirigir carro? Porque tem maridos que têm carro, passa a vida e as esposas não sabem dirigir carro. Essas pessoas não percebem. São extremamente dominantes. Eu conheço o contrário. Eu tenho amigos que o marido não dirige, só dirige a mulher. São mulheres dominantes. Existe algo chamado no inconsciente que acha que tem um controle de tudo. As pessoas que têm um controle de tudo têm uma sobrecarga absurda sobre si. E elas acham que elas controlam tudo. Amados, compre um livro chamado Sobrecarga de Joyce Meyer. Joyce Meyer disse que o estresse na vida de um ser humano aparece no coração dele a partir do momento em que o ser humano diz, a minha família depende de mim. Já passou uma pessoa por aqui que quando esfriou na fé, ela arrotava essas frases na minha frente. Eu vou lá querer saber de servir a Deus, eu vou lá querer saber de ir para encontro, eu vou lá querer saber de cuidar de vidas, eu vou lá querer saber de ir para vigília. Eu tenho que fazer a minha vida, eu tenho filho para sustentar, eu tenho mulher para cuidar, eu tenho um padrão de vida financeira para ser estabelecido, eu vou perder meu tempo com quem não quer nada. Foi o que eu mais ouvi, isso. Foi o que eu mais ouvi. A árvore do bem e do mal estava diante da pessoa, e a pessoa comendo do fruto todo o tempo. E a pessoa não percebia a forma como o diabo entrou para arrancar ele da presença do Pai e para levá-lo para a miséria. O diabo conseguiu tirar ele da prosperidade. Porque se tem uma coisa nesse Deus que eu creio, é um Deus que honra todas as pessoas que trabalham para Ele. Eu decidi não ser comum. Eu posso morar numa cidade de pessoas comuns. Eu tenho um amigo, já preguei isso várias vezes, eu tenho 53 anos, eu tenho um amigo com 53 anos, que eles botaram um banquinho, que é o comum da nossa cidade, 4 da tarde, senta, encosta as costas do muro, ou mexe em celular, ou joga dominó, ou fica jogando dama até as 6 horas. Aí vai tomar banho, janta, assiste a novela, jornal, vai dormir. E você passa na rua, as costas de cada um estão manchadas na parede, por tantos anos. Eu tenho amigos, e eu paro nessas rodas. Eu os abraço, e eu converso. Quando eles falam assim, fica um pouco com a gente, se assente. Não tenho tempo. Gênesis nos ensina, do começo ao fim, uma ordem de Deus. Cresçam. Quando Adão tomou do fruto, mordido por Eva, e também o comeu,
ele ensinou, ou ele, desculpe, ele assinou uma sentença. Gabriel, por favor, coloque aqui essa... Ele apaga, pega aqui que eu estou pregando. Coloque aqui, por favor, para ficar fixo, aberto. Ele assinou uma sentença de morte. Adão assinou uma sentença de morte. O decreto que Deus estabeleceu para ele sobre crescimento, automaticamente foi paralisado o seu crescimento, por causa da sua desobediência, ou por causa do desejo de Satanás de ter colocado no coração a sementinha que daria a ele o conhecimento do bem e do mal. O problema é o seguinte: Satanás não impediu o teu crescimento. O problema é para onde nós estamos crescendo. Tudo que eu foco, expande. A tua casa está o caos? Larga Deus e volta para reformar a tua casa. Sabe o que vai acontecer? Tua casa vai estar reformada. Deixa de priorizar o reino, foca no teu trabalho. Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar teu salário e as tuas horas extras. Larga o reino, larga o arado e te volta para a tua família. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar mais presente dentro de casa, os teus filhos mais presentes dentro de casa, a tua esposa mais próxima de você. Sabe o que vai acontecer no final? Satanás deixou você crescer. Mas Satanás colocou você dentro de uma gaiola dourada, extremamente confortável, e você desfrutou de tudo, mas você se tornou preso a ele. Você acha que Satanás ele só vem, e por isso muitos crentes servem a Deus pelo medo? Se eu largar Deus, o mundo vai se acabar e eu vou morrer? Provavelmente não. Talvez você vai ficar rico, você vai prosperar, você vai conhecer outros lugares, sua vida vai mudar muito. Porque Satanás não tem o interesse de fazer com que você não cresça. Ele tem interesse que você cresça, mas cresça longe do Pai. Ele tem interesse que você escale a montanha errada. Quando Deus disse a Abraão, mate Isaac, ele escalou a montanha, sim ou não? O texto diz que quando ele escala a montanha, chega lá no alto, o que é que tinha? O lugar do sacrifício. E o filho perguntou, quem vai vir para cá, pai? E Abraão disse pela fé, Deus proverá. E quando ele disse, Deus proverá, prepara tudo, bota o filho, pega o cutelo. Quando vai pegar o anjo, faz o quê? Segura. E o texto diz que o anjo disse, olhe para o lado. E quem estava do lado? Um cordeiro preso, pronto para o sacrifício. Quando você cresce em Deus, você sobe a montanha correta. E quando você cresce em Deus, coisas terríveis podem acontecer. O que é subir com um filho para sacrificar? Como foi na cabeça de Abraão aquela escala? Ele foi pela fé, não sabia o que ia acontecer. Mas certo é que enquanto ele subia de um lado, a provisão vinha do outro. Isso é fé. Querido, convidados e discípulos, Deus está nos chamando para o crescimento bíblico correto. O crescimento que está no centro da vontade de Deus. Não fique pensando que tudo que é oração, ou tudo que você sente, eu comecei a falar sobre sentimento. Choramos na oração, sim ou não? Sim ou não? Choramos. Não confunda esse campo das emoções com o centro da vontade de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23. Se puder colocar rapidamente, eu agradeço. Romanos 6, 23. Diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, quando eu entro nele, eu recebo um salário desse pecado, e que é a morte. E ele vem como consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero só partilhar. O salário do pecado é a morte. A primeira coisa que faz, ou a primeira coisa que o pecado faz na minha vida, é me paralisar. Não é te paralisar de uma conquista, é te paralisar de uma vida próspera que Deus tinha para você.
Eu não posso entrar aqui em muitos detalhes com esse exemplo. Eu estava em algum lugar essa semana, evangelizando uma pessoa que está crescendo muito financeiramente. A pessoa não mora na nossa cidade. Estou desenvolvendo uma amizade, estou evangelizando, estamos nos vendo a cada 40 dias, uma vez por mês, e essa pessoa tem crescido financeiramente absurdo. A pessoa viu minhas mensagens, achou graça em mim, me ligou e perguntou se eu poderia atender a pessoa. Eu falei que sim. 30 dias, 40 dias, passamos até 2 meses sem conexão, mas a pessoa está ligando. E agora, essa semana eu estava com a pessoa, e a pessoa disse assim: você não tem noção do quanto a tua presença me faz bem. O meu ego poderia inflar, mas não era isso. Era a opressão que ele estava vivendo, que a pessoa está vivendo. Por quê? Fizemos estudo, e a pessoa disse: deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho a minha família, mas eu não consigo passar 15 dias sem pelo menos 2 mulheres. Eu preciso ter, no mínimo, 2 mulheres a cada 15 dias. Mas eu vou vencer isso, eu vou mudar. Eu olhando bem sério para ele. Não é bem sério como religioso, pelo contrário. Como é bom você encontrar uma pessoa que confessa. Deus é um mistério. Gente fora de igreja confessa as coisas assim, ó. E gente dentro da igreja guarda no coração, Jesus volta e a gente não abre a boca. É um negócio impressionante. Davi foi um exemplo. Para não te usar como exemplo. Davi foi um exemplo. Davi parou a vida dele por causa do pecado. E guardou por muitos anos. Até Deus basta. Deus não vai mudar, eu vou. Eu amo esse menino. Eu tenho um projeto na vida de Davi. E a pessoa me disse assim: eu preciso mudar. Aí ele disse: eu vou mudar. E ali eu estava vendo uma serpente chamada Satanás, dando fruto do conhecimento do bem e do mal. Mentindo para ele, dizendo: você tem condições, a hora que você quiser, de mudar da sua forma e do seu jeito. E quantos anos ele engole esse fruto da mentira? Enquanto Deus está dizendo: sem mim nada podereis fazer. A primeira coisa que faz é paralisar. Mas olha que coisa linda, Provérbios 28:13. O pecado é uma corda, ou o pecado é algo que te amarra ou te leva para baixo. Mas olha que coisa linda, Provérbios. O que encobre as suas transgressões, o que peca e guarda os seus pecados, que continua comendo esse fruto, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você quer crescer da forma correta? Você precisa reconhecer quem é você. Você precisa reconhecer que você está na contramão de Deus. Você precisa parar e conversar com você mesmo. Você precisa entender que a forma pela qual você se encontra, existe um governo sobre a sua vida, regendo, lhe orientando e lhe dizendo o que fazer. O casal lá atrás, chamado Adão e Eva, comeram do fruto proibido, que causou neles como eu posso dizer? Uma vontade própria. Não preciso de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Nós religiosos nos agarramos em experiências. E há muita gente que eu conheço que tem experiências, as quais separa de Deus, do sacerdote, da voz profética e conduzindo a vida da forma que quer. O povo hebreu caiu nessa cilada. Lugar de passar 40 dias no deserto, passou 40 anos. O Beto
de Janaína, que está aqui à minha direita, eu passei um tempo dizendo assim: gente, troca ideias aí com quem está crescendo, quem está multiplicando célula, com quem está rompendo. Sempre falei isso. Para te ser sincero, não me lembro aqui quem, de tão poucos. Muitos não foram, não dava ouvido a isso. Porque a gente está vivendo uma época que a gente deve aplaudir, admirar, curtir, considerar o cara, sabe quem? Quem está longe de nós. Nós não temos problema com quem o rico de longe, o milionário de longe, o salário de longe, quem se veste bem de longe. Nós não temos problema com quem é bonito de longe. Nós não temos problema com todos que crescem longe da gente. Por isso curtimos, por isso enviamos aviãozinho para outros, e por isso, e por isso, e por isso. Mas as pessoas que estão do nosso lado, que cresce, que prospera, essas pessoas nos incomodam. Essas pessoas nos incomodam. Então eu disse esses dias, procura alguém. E ontem tivemos um treinamento. E o treinamento de ontem, aliás, sexta noite e sábado, foi maravilhoso. E hoje pela manhã, quem pregou foi o Johnny, um filho da casa. Um menino que há anos atrás comia do fruto do bem e do mal, se achava e estava subindo a montanha sempre errado toda a vida. Até que um dia o Espírito Santo, pela misericórdia, tocou nele. Ele acordou e ele me disse: o problema sou eu. Não sou Roberto Carlos, mas o problema sou eu. Ele então começou a confessar tudo que impedia o crescimento dele. Não fui ele, ele veio a mim. E do dia que ele confessou isso, oramos juntos, dei todo o estímulo a Johnny. E Johnny, com um tempo bem mais curto, cresceu mais do que todos os anos que ele está na igreja. Ontem à tarde, acabou a ministração, eu estava muito cansado e fui tirar nem um cochilo, quis deitar lá na cama do quarto que tinha lá, e eu passei um tempinho a mais. Quando eu levantei, todo mundo foi embora. Eu falei, rapaz, Raquel, cadê o povo para a gente lanchar? Que lanchagem? O povo foi embora. Eu digo, só está quem? Eu, você e Deus. Eu digo, o povo foi tudo embora. Só está Beto aí. Ficou aí para lhe dar uma ajuda. Então vamos embora. Eu queria sair daqui de noite. Então vamos embora. Aí Beto vem no fim da tarde. Eu andando por cá e disse, apóstolo, deixa eu falar com o senhor uma coisa. Pode falar, meu filho. Apóstolo, eu conversei com o Johnny. A gente teve uma comunhão maravilhosa. Tivemos assim quase 1 hora de conversa. Apóstolo, o senhor acredita que a minha mente abriu? Apóstolo, virou tantas chaves. Apóstolo, quando o Johnny começou a contar a experiência de vida dele, o que ele está fazendo, apóstolo, foi maravilhoso. E eu vou falar um negócio aqui debaixo de muita cura, não tem nenhum problema, somos um em Cristo Jesus. Parece que a conversa com o Johnny foi mais interessante do que eu ministrei. Não estou aqui com falsa humildade. E também eu entendo. Eu não sou Deus na vida de ninguém. Palavras que nós podemos trocar experiências uns com os outros, que você pode ser extremamente edificado com pessoas aqui dentro. Somos o corpo de Cristo, o Espírito Santo está em todos nós. E deixa eu te falar mais. Quando você tem essa mente coletiva, quando você entende a importância de que todos devem crescer, a palavra é crescimento, é impressionante como eu celebrei mais do que isso. Se Beto dissesse, apóstolo, o senhor vai embora, olha, a sua palavra foi... Eu escuto isso todo final de semana. Apóstolo, a sua palavra foi arrebatadora. Quem está no grupo sabe botar amém, muito obrigado, vamos avançar. Mas quando é de um irmão para com o outro, e quando o Beto chegou e disse, apóstolo, eu estou entendendo muita coisa que eu não estava conseguindo destravar na minha vida. Uma conversa com o Johnny abriu a minha cabeça em algumas áreas. Eu falei, de fato, sendo verdade o que tu falas, Beto, daqui para frente vai crescer ainda mais agora. A árvore do conhecimento do bem e do mal fez Adão e Eva paralisar. O pecado entrou e a morte veio como colheita. Timothy Keller, do livro Igreja Centrada,
diz que uma igreja pode prosperar absurdamente na sua cidade, no seu estado, na sua nação. Pode crescer de forma maravilhosa. Mas se ela não tiver a compreensão que o que ela tem é para dar aos pequenos e a quem precisa, não existe a bênção de Deus sobre essa igreja. Isso vale para qualquer ser humano. Tiago diz, aquele que sabe o que deve fazer, que é o bem, e não faz, esse está em pecado. Você sabe fazer um pequeno grupo funcionar. Você sabe fazer um culto, você sabe fazer o Projeto 70, você sabe evangelizar, você sabe fazer. Mas por que não faz? Porque é o começo da pregação, tudo levado na emoção e nos sentimentos. Se as coisas conduzem como você quer aqui na igreja, se as mudanças elas vão de acordo com o que você quer, tudo funciona para você. Mas se o Espírito Santo mudar a ideia, seja qual for, você já não quer mais saber. E você que está no mundo, levando essa vida irresponsável que você está levando, no mundo, não está te levando para lugar nenhum. E Deus está aqui para te dizer, os que estão dentro e fora, larga essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está tentando fazer, amigo. Minha amiga, você está tentando fazer há muito tempo e não está conseguindo. Você precisa então dizer, eu não quero mais comer desse fruto, eu não quero mais essas ideias, eu não quero mais essas pessoas do meu lado. O que eu quero então é a voz de Deus no meu coração. E a voz de Deus vem pelo arrependimento. Aqueles que confessam e deixam, prosperam. Mas os que não confessam e deixam, eles permanecem a mesma coisa. Você é convidado, você é discípulo. Se você não está crescendo numa faculdade, se você não está crescendo num trabalho, se você não cresce numa promoção, se você não rompe com tantas coisas, você é crente, o seu grupo, grupos pequenos, não rompe, não multiplica, não cresce. Deus não está se agradando de você. Porque Deus disse, cresça. O Espírito Santo é um médico. Quem já foi para médico aqui? Quem já foi atendido por médico aqui? Por causa de uma dor que você não sabe qual é. E quando você chega no médico, o médico fala da sua dor? Não. O médico diz aonde dói, por que dói, em que momento dói, qual o momento que dói. Você começa a diagnosticar e você ajuda o médico. A consulta ali é 2 vias. Se você chegar, doutor, não sei não. Doutor, então não posso lhe ajudar. Eu tenho que saber por que você desmaiou. Aonde foi, por que a dor. O que é que está acontecendo? Qual é a disfunção? Aí você começa a falar. E ele começa então a buscar. Um tempo atrás, passei por uma dificuldade muito grande, que afetou o meu emocional como nunca. E eu sou pastor. Sabe para onde eu fui? Para o médico. Especialista. Cheguei lá, novinho. Novinho. Aquele cara acho que tinha 30 e poucos anos. Tem idade de ser meu filho, talvez. Em que eu posso lhe ajudar, seu João? Sua ficha aqui está dizendo que você é pastor. E é João. Pastor João, posso lhe ajudar em quê? Estou sentindo isso, aconteceu isso, nunca aconteceu, estou desesperado e bababá, minha mulher do lado está aqui, contei tudo para ele. E eu dizendo e ousei dizer, eu acho que eu estou com isso. Disse uma doença lá. Ele disse, não, calma, peraí. Eu falando, ele anotando, ele pegou de volta o papel, olhou. Fez, rapaz, vamos passar os exames que é necessário, mas assim, não vai dar nada. Pela minha experiência, 30 anos. Seu problema é 100% emocional. Talvez a nossa conversa aqui já lhe ajudou. Vá para casa. De manhã, eu e Raquel. À noite, eu não tinha absolutamente nada de nenhum sintoma que eu estava sentindo. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo sabe que o teu corpo já está falando. O Espírito Santo sabe que essa árvore que você pegou nela, do conhecimento do bem e do mal, você já comeu, ele sabe todos os sintomas. Só está faltando um passo, que é o teu. Você chegar e falar, eu me rendo. Romanos capítulo
5, verso 12. Porque ninguém está fora da vontade de Deus. Todos nós somos livres para crescer e para prosperar. Diga amém. O desejo de Deus, você foi criado para crescer. Até antes da volta de Jesus, a igreja vai cair num profundo arrependimento. Até a nossa postura de receber a palavra. Vai acabar esse culto, provavelmente vai ser como os últimos anos. Você não derrama uma lágrima, você faz tchau, quarta-feira eu estou aqui de novo. Quando na verdade, esse chão deveria ser a sua cama. Para você botar tudo para fora. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diga comigo, vamos falar forte. Eu estou falando de mim também, tá? Não é só vocês não. Diga, nós. Diga, eu estou morto nos meus delitos e pecados. A única forma de mudar é entregar a minha vida a Jesus. O pecado entrou na humanidade. Por um homem entrou a morte. E também para todos. Você crê que vai morrer? Segunda pergunta. Você crê que adultério é errado? Terceira pergunta. Mentira é algo feio? 3 perguntas eu fiz. Não importa a sua religião. Eu sou ateu. Não quero saber. Eu só quero saber se você concorda comigo. Você tem certeza que você vai morrer? Um dia vai morrer, não vai? Sim ou não? Vai morrer. Você acredita que adultério é errado? Ou adultério é certo? Já viu alguém adulterando dizendo, rapaz, eu estou muito feliz, cara. Eu estou acabando com a vida de uma família. Rapaz, você não tem noção da minha alegria. Não. Todo mundo sabe que adultério é errado. E todo mundo sabe que mentir é errado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora é interessante. Pessoas que não leem a Bíblia, que se intitulam ateu, que não têm interesse por Deus, que talvez nunca leu a palavra, concorda que mentira é errado, que adultério é errado e tem certeza que vai morrer. A pergunta é, como pode uma pessoa que nunca leu a Bíblia, como pode uma pessoa que é ateu acreditar no que diz a Bíblia? Só tem uma explicação. Quando Deus te fez para crescer. E o que Deus colocou em você, o que Deus colocou em mim, foi o DNA dele. Amados, tem uma história de um psicopata. Quem me contou foi João. É um psicopata ele, é? A história de um psicopata, aí tem aqui Bianca, psicóloga, que a ciência prova que um psicopata, ele é psicopata, porque a principal característica dele é o seguinte: ele mata alguém, esquarteja, bota no freezer, cozinha, faz um creme gostoso e oferece às pessoas para comer como um jantar, como fosse carne de boi. Você acredita nisso? Inclusive teve um filme lá atrás, que o filme começa assim, o psicopata, olha para mim, o psicopata servindo um jantar maravilhoso, todo mundo comendo taça, a carne deliciosa era corpo humano. O psicopata, olha aqui para mim, ele mata alguém, bota debaixo do sofá dele, e o jogo da seleção começa e ele assiste normalmente. O psicopata, ele não tem culpa, ele não sente culpa. Quem está me ouvindo? Ele não sente culpa, acabou. Esse psicopata tinha matado não sei quantas pessoas. Matou 40 pessoas. E, antes dele morrer, é permitido que os familiares vão para dizer alguma coisa para ele. E muitos disseram, merece a morte, não sei o quê. E ele bem assim, ó, ouvindo. Parece que ele não matou 40 pessoas. Só que no meio dessas 40 pessoas veio um senhor que era crente. E esse crente perdeu a filha que ele matou. E ele olhou nos olhos do psicopata e disse, eu tinha tudo para te odiar. Mas Deus colocou no meu coração para te perdoar. E deu uma palavra de Deus no coração. O psicopata morreu chorando. O poder da palavra de Deus, se tem poder para alcançar a mente de um psicopata, que não se sente culpado por nada,
O Espírito Santo tem poder para alcançar a sua mente e fazer uma renovação, como está em Romanos 12, 2. Transformar a sua mente e tornar a sua mente aquele que entende que é filho de Deus e só tem uma forma, uma rota de crescimento, que é se permitir ser discipulado pelo Senhor Deus. Deus faz algumas coisas, mesmo que custe a Ele a sua própria vida. Por isso que Romanos 5,17 é um alívio para todos nós. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. A Bíblia está falando de quem aqui? A Bíblia está falando de Adão. Adão não comeu do fruto? A morte entrou para ele e entrou para todos nós. Então ele está dizendo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O homem só precisa reconhecer, o último ponto aqui, só precisa reconhecer o seu pecado. O homem precisa reconhecer que as suas tentativas não estão levando ele para lugar nenhum. O homem precisa reconhecer que ele está iludido, encantado, fantasiado. Ele precisa entender que pecou. Você que está me ouvindo, você precisa entender que está na rota errada. Você precisa dessa curva. Você precisa fazer uma conversão. Aí você volta a crescer em todas as áreas da sua vida. Deus te deu livre arbítrio, a capacidade de responder por sua própria vida. Quem somos? Pastores. O que fazemos? Apacentamos as ovelhas. Não salvamos as ovelhas. Uma palavra dessa deveria e deve levar você a uma reflexão. Você que não tem Jesus, entregar a tua vida a Jesus. Os da casa precisa entender que fruto que você está comendo, de que árvore. É só olhar para os seus frutos. A Bíblia diz que nós não podemos nos apresentar a Deus de mãos vazias, e sim com frutos, por uma questão de honra. O Espírito Santo te pergunta hoje: cadê os teus frutos? Os teus frutos, eles definem o teu crescimento. E os teus frutos, definindo o crescimento, a ausência dos frutos definem o atrofiamento. Por isso eu encerro dizendo o que diz o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados e dominadores do mal. Quando eu terminei essa palavra, fechei meus olhos, entreguei ao Espírito Santo todas as vidas que viam presencial e online, para que Deus pudesse fazer uma obra. Essa obra não é minha. Esse sermão, eu o preparei. E Deus falou comigo através desse sermão. O quanto eu estou sendo enganado pela serpente. Quais as áreas que eu estou sendo enganado pela serpente. Esse fruto tão desejado por mim. Um fruto tão desejado por você. Eu descobri nessa revelação. Por que tão desejado? Porque ele me torna independente. Ele me torna capaz de pensar que eu posso fazer o que eu quiser. E a obra do Senhor, eu posso pegar e largar a hora que eu quiser. Fazer de qualquer jeito. Enquanto Deus está dizendo, lá em Gênesis 28, verso 1. Façamos o homem em imagem e semelhança. Você sabe o que é que Deus quer fazer com você? Convidado. Deus quer começar a formar você uma outra criatura. Deus quer levar você para um outro caminho. E sabe o que é que Deus quer fazer com você? Salvo. Continuar te salvando. Te formando, levando você aos pés da cruz.
quando eu vim agora para casa, quando eu vim agora para o culto, qual é a música, Raquel, que a gente vinha cantando no carro, que a gente botou de Aline Barros? Oi? Santidade, só o comecinho dela. A gente vai cantar outra canção aqui, você lembra? O meu melhor eu quero te dar, de Aline Barros. E a gente vinha cantando. E eu disse, Raquel, deixa essa canção, sabe por quê? Essa música já me levou tanto pro chão, chorando, quebrantado. Eu já disse, mas olha para mim, tu tem lembrança das coisas que tu disse para Deus no teu primeiro encontro? As nossas escolas de discípulos, os teus devocionais. Eu vinha cantando essa canção, eu lembrei de um prédio que tínhamos, que era exatamente a metade desse prédio. Fizemos um encontro, uma comunhão, final de semana, acho que foi de santidade, que Bianca ministrou. Aonde Bianca teve a ideia, o Espírito Santo deu a ideia, ela de pegar o vinho, a representação, né, do sangue, do sangue de Cristo. A gente comprou um monte de vinho. Você imagina metade de um salão desse, a gente jogava vinho assim no salão todo. Vinho, rapaz, aquele aroma subiu, daquele cheiro da uva, do vinho. E Bianca deu uma ministração e disse que quisesse quebrantar diante de Deus, se derrama agora. Rapaz, a gente caía no vinho. Ninguém foi arrumado para trocar de roupa, ninguém foi arrumado para banho, nada. Mas foi uma glória, foi algo tão glorioso que desceu sobre nós, que a gente mergulhava naquele vinho ali. E a presença de Deus, aquele aroma do Espírito Santo era algo fantástico. Deixa eu tocar essa música. Eu falei, eu vinha no carro. Gabriel tem outra canção no coração dele. Efésios. O livro de Éfeso, Deus fala, volta ao teu primeiro amor. Porque, olha o que aqui diz a palavra. Porque eu tenho algo contra ti. Eu tenho algo contra você. O Deus que é como água. E Jesus disse, eu sou como a água da vida. Mas Ele também é martelo que quebra a pedra e esmiuça. Eu tenho, porém, contra ti o que tu abandonastes. O primeiro amor. O primeiro amor é Cristo. Ninguém deixa de dar fruto por nada. Ninguém paralisa por nada. Só estamos paralisados porque o primeiro amor, que é Cristo, fechamos o coração, mas estamos louvando, vindo, dizimando, primiciando, dizendo, cumprindo religiosamente aquilo que Ele quer, mas Ele está fora. Sabe por quê? Porque a serpente nos deu o fruto do conhecimento. Estamos comendo e está sendo bom. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo as coisas sem depender dEle, sem esperar por Ele. Eu estou conquistando fora do tempo dEle. Eu estou conseguindo reformar minha casa. Eu estou conseguindo ter um pouco mais de dinheiro. Eu estou conseguindo manter um padrão para a sociedade que tem causado até certa inveja. Eu estou conseguindo muita coisa. E graças a Deus que é sem Ele. Essa história que prega de que se eu colocar o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Que história é essa? Tenho colocado o reino por tanto tempo. Sofri decepções, sofri problemas, tive foi prejuízos. Eu vou fazer é o que me importa. Eu vou cuidar da minha mulher, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar da minha vida. Porque eu não concordo com fulaninho, eu não concordo com Beltraninho. E você comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o diabo como esses teatros que a Aline fez tão bem, que eu disse, eu tenho que criar um teatro aqui do diabo de novo, só para ver a Aline fazer, não é para fazer um negócio bem feito, me deu raiva dela. Não se escandalize no dia que esse povo for fazer teatro aqui, eu pegar um papel, um copo descartável e jogar nesse porque o pessoal faz o diabo tão bem feito, que eu digo, Jesus tem que vir em pessoa. E a Aline tinha um negócio de andar assim, e juntou com aquela outra magrinha, aquela agonia toda, e a menina chorou, chorei junto, o rapaz aqui. Eu disse, pega a Aline, vai-te embora daqui, Satanás. Então o diabo está assim, ó.
Isso mesmo! Tá top! Continua assim! Critica líderes, sai dos grupos, contamina a tua família. Isso! Não traz teu filho também não. Cabe mais, como diz a boca de 09. Cabe mais um pouco. Continua no mundo, ouvindo a quem nos presta, quem nos serve. Pega o fruto. Satanás tem um cesto de fruto. Amados, ele alimentou esse fruto com Israel. Ele alimentou Adão e Eva. Ele alimentou os juízes. Ele alimentou Judas. Ele alimentou Ananias e Safira. Ele alimentou quem ele quis. Ele alimenta hoje. Continua. Larga a célula. Larga a obra. Volta para a tua vida. Olha o teu umbigo. Continua usando Deus. Continua. A igreja dele, leões, impérios, reinos, não pararam a igreja. Não é você comendo do fruto que vai parar a igreja. Se não for você, será outro no teu lugar. Se não for você, será outro. Continua sem discernimento. Continua afundando a tua casa para baixo. Continua. Nós não sabemos o que é afrontar o Espírito Santo. Você não sabe o que é para Deus atrofiamento. Não foi teu filho que morreu por ele, foi ele que morreu por você. Continua escolhendo igrejas. Continua fazendo da igreja um teatro. Escolhe o dia, escolha o show, escolha quem vai apresentar. Continua fazendo da igreja do caminho o teatro Riachuelo. Que você vai de frente do teatro Riachuelo, tem uma tela de vidro que tem os cantores e os comediantes para você escolher dia e hora para assistir. Deus está dizendo hoje: pega esse fruto que você vem se alimentando tanto, disfarçando de obra, disfarçando de quebrantamento, disfarçando de conversas bonitas, disfarçando, quando na verdade Ele está por trás, ó. Conta comigo. Se precisar de mais fruto, nem vai pagar. Eu tenho que pagar. Já alimentei muitos lá atrás, alimento hoje e alimentarei outros. Continua fazendo contendas, picuinhas, fofoquinhas. Continua dando chiliquinho, porque as coisas estão mudando para melhor. Continua. Tenho, porém, algo contra ti. Essa palavra, se tivéssemos temor, nós faríamos como o povo da igreja de Whitfield, quando ele pregou sobre o inferno. Os irmãos, como todos nós, viu o chão abrir e eles se agarravam nas colunas, clamando pela salvação, porque o temor entrou. Quando o temor não entra, o máximo que a gente faz é aplaudir pela palavra. Você pode aplaudir pela palavra? Pode aplaudir pela palavra? Por causa dessa palavra, você pode falar assim, faça assim comigo, uhul! Não, faça, você está tão constrangido, faça assim, uhul! Vamos aplaudir de novo. Bate em 3 pessoas assim, bem animado, diga assim, domingo tem mais. E o fruto do conhecimento do bem e do mal
você está comendo ele. Sabe por que não tem frutos de vida? Sabe por que não tem frutos de humildade? Sabe por que não tem frutos de caráter? Sabe por que não tem frutos de reconciliação? Sabe por que não tem frutos de quebrantamento? Sabe por que não tem frutos de choro nas mãos? Sabe por que não tem frutos de grupos pequenos? Porque minhas mãos estão cheias do fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso está bom. Está me conectando com pessoas, está me tornando grande, está me tornando importante. Sabe o que é que aquele cantor negão, gente boa, Thales, sabe o que é que Thales disse quando não se converteu? Eu tenho medo de me converter porque eu tenho medo de ficar pobre. O fruto do dinheiro nas mãos de Thales, até ele entender que não era aquilo. Sempre digo assim: abra as mãos para receber, porque hoje à noite a gente não chegar com lágrimas diante dele e dizer: eu te troquei, eu te troquei. Tem pelo menos uma pessoa aqui que pode chorar na hora da adoração e dizer: nos conserva como família no caminho, porque eu te troquei. Nunca disse a verdade mais verdadeira, o porquê eu te troquei, mas eu te troquei. O fruto dessa árvore me deu conhecimento, eu sei todas as coisas, mas eu quero devolver ao Senhor. Sabe o que é a graça? O texto diz que quando Adão comeu do fruto junto com Eva, eles foram expulsos. Eles foram expulsos de um lugar que Deus preparou só para eles. Mas Cristo hoje habita dentro de nós. E a graça está dizendo assim: eu não vou fechar o jardim para você. Eu só preciso que você saia do jardim com esse fruto, jogue fora isso e volte para o jardim sem esse fruto. Porque na viração do dia Ele quer voltar a falar com você, Ele quer fazer com você. Você pode ficar de pé. Você pode largar tudo aí, celular, bolsa. Você pode olhar para o altar. Eu não sei quantos vão pegar o fruto que está nas mãos e devolver, porque esses frutos que estão aí são os frutos que Adão e Eva pegaram, os mesmos frutos. Mas nós lemos Romanos que Jesus se tornou a porta de salvação para todo aquele que crê.